Fala galera, saudações alvirrubras, meu nome é João Matheus e sejam bem-vindos a mais um jogo do CNC Diário. Já vai curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos, comentando o que você achou da partida e bora lá falar um pouquinho mais desse pós-jogo de Náutico 1, Chapecoense 1. Um jogo muito duro que o Náutico fez contra um adversário muito qualificado, um adversário que vai brigar para subir com certeza, um adversário que, quando tem a bola, sabe muito bem o que fazer e quando não tem, mais ainda, tem um sistema defensivo muito sólido e o Náutico encontrou muitas dificuldades para passar por esse sistema defensivo e encontrou também muitas dificuldades para interromper a Chapecoense quando eles tinham a bola. Então, principalmente no primeiro tempo, o Náutico caiu em muitas armadilhas criadas por ele e assim, muitas armadilhas táticas. Achei um jogo muito bom no primeiro tempo, não muito bom de movimentação, de chances criadas, não. Um jogo muito bom taticamente. Gilson Kleina tentando sair desse esquema da Chape, Humberto Louser sempre modificando algumas peças de lugar, sempre encaixando mais uma marcação em um jogador e outro para tentar barrar essas modificações de Gilson Kleina. No primeiro tempo, o Náutico tentava sair muito a bola para os volantes pegarem ela de costas, só que a Chapecoense marcava muito forte, chegava muito duro nas costas do volante e acabavam roubando muitas vezes essa bola que estavam propiciando contra-ataques assim, muito grandes a toda hora. Então, depois Gilson Kleina, para corrigir isso, ele faz uma saída de 3, bota Haldney para vir buscar a bola, jogando quase como um terceiro zagueiro assim na saída de jogo, adiante os laterais, para ter uma maior amplitude, para tentar sair desse estilo de jogo da Chape. E assim o Náutico foi conseguindo sair, mas quando conseguia, a Chape já encaixava de novo, e foi uma variação tática muito grande durante o primeiro tempo, e por isso tiveram pouquíssimas chances de gol, claramente. O Náutico teve uma com o Jonathan, chance muito clara, né? O Náutico teve uma com o Jonathan, a Chape teve uma que Hereda dorme no lance e o jogador chuta para fora, mas assim, não tiveram muitas chances de gol, não tiveram muitas bolas cara a cara. Assim, por quê? Porque os dois times estavam se encaixando, estavam se estudando muito e estavam conseguindo anular os pontos fortes um do outro. No primeiro tempo, a Chapecoense conseguiu mais isso. Sim, era impressionante como o time da Chapecoense estudou o Náutico. Quando o Jorge Henrique ia cobrar escanteio, eles já se movimentavam todos para o primeiro pau, que é o jeito que Jorge bate, mais fechado. Quando era Jean, eles já abriam mais um pouco, porque apesar de Jean ter batido um escanteio muito fechado que João Ricardo espalmou, mas assim, Jean geralmente bate o escanteio um pouquinho mais aberto que Jorge Henrique. Então assim, eles já sabiam disso. Outra coisa que eles sabiam muito bem, eles se atentaram muito, foram os chutes de fora da área. O Náutico até teve algumas oportunidades com o Eric, mas assim, toda hora eles fechavam muito o meio. Quando eles fechavam o meio, eles até deram uma oportunidade um pouco para o Náutico jogar pela ponta. O Náutico conseguiu criar um pouco, puxando mais para o lado. Só que assim, era o ponto forte do Náutico, era puxar para o meio. Então Jean Carlos teve muita dificuldade com isso. Eric passou um tempo sumido, porque a jogada de Eric é puxar para o meio. Então assim, a Chapecoense estudou muito bem o Náutico e conseguiu assim, exercer muito bem a função dela dentro de campo no primeiro tempo. No segundo tempo, depois que o Náutico mudou, as coisas mudaram um pouquinho, porque o Náutico encaixou mais o esquema de jogo. Quando o Gilson Kleina coloca efetivamente um 4-3-3, o Náutico melhora na partida. Eu faria as mesmas substituições que Gilson Kleina fez, só que com ordens diferentes. Eu teria no primeiro tempo colocado já Djavan no lugar de Jonathan, porque o Náutico estava precisando de uma sustentação defensiva, e poderia colocar Dadá no lugar de Jorge, porque abria os dois, fazia esse 4-3-3, mas assim, para dar mais liberdade ao ataque. Gilson Kleina faz isso depois, mas eu já voltaria do segundo tempo assim. Vou falar um pouquinho mais sobre as atuações individuais depois, mas não me agradou a partida de Jonathan, por isso eu já teria tirado ele logo no começo e tentaria fazer esse balanço ofensivo para o Náutico tentar criar mais pelos dois lados. Porque apesar de William Simões estava fazendo uma boa partida, ele não recebia muitas bolas pela esquerda, porque assim, Jorge Henrique não estava atacando muito, então o Náutico tinha muita dificuldade de criar daquele lado. Gilson até em algumas horas mandava Jean Carlos ir para o lado esquerdo, mas mesmo assim o Náutico não conseguiu ter muitas chances criadas desse jeito, e assim a entrada de Dadá foi pensando justamente nisso, para o Náutico conseguir variar mais o jogo, para a Chapecoense não ficar precisando só se preocupar em marcar um lado, e sim os dois, porque o Náutico atacaria com os dois. A única coisa que eu teria feito diferente de Gilson foi a entrada de Chiesa. Eu não teria trocado Chiesa por Paiva. Eu deixaria os dois jogando junto por um tempo, porque assim, Paiva
foi mal no jogo porque o Paiva não é centroavante. Eu já falei isso no pós-jogo do Botafogo de São Paulo e ele repete a mesma atuação. É brigando muito com os zagueiros geralmente são mais altos que ele. Mas assim, ele compensa na impulsão, mas mesmo assim ele perde muitas jogadas por causa da altura, não consegue segurar muito bem a bola. Então eu colocaria um companheiro para Paiva, para os dois dividirem as atenções do zagueiro, para assim, ver se assim o Náutico conseguia criar mais chances pelo meio, sem precisar cruzar muito a bola para a área. Por mais que o gol do Náutico tenha saído por bola aérea, era tudo que a Chapecoense queria, porque era o menos provável de acontecer. O Náutico faz o gol com uma jogada individual, com uma cabeçada de quem sabe jogar bola, porque Chiesa faz um golaço de cabeça, de costas pro gol, consegue deslocar o goleiro assim muito bem no lance. Então, não era o mais provável de acontecer, porque os zagueiros da Chapecoense tinham uma posição muito maior por cima. Então o Náutico ia ter dificuldade, como teve dificuldade de fazer um gol em bola alçada na área. Assim, conseguiu, mas não era o jeito mais fácil de conseguir. O Náutico tinha meios melhores para alcançar o gol do que ficar fazendo chuveirinho na área. Então, eu testaria esses dois jogando juntos, mais aproximados. Paiva rendeu muito quando jogou com o Salatiel desse jeito no jogo contra o Guarani. Então eu teria repetido essa forma de jogar. Eu já vou abrir as atuações individuais falando do jogo de Paiva. Sim, vou repetir o que eu falei agora, vou repetir o que eu falei do jogo contra o Botafogo. Paiva não é centroavante e não vai render desse jeito. Paiva é um segundo atacante, se ele tiver alguém mais na frente que ele vai render, mas assim, ele não é o cara que vai pegar a bola de costas, vai segurar com o corpo, vai tocar para trás, para ser um pivô. Ele não é o cara que vai dominar a bola de costas e vai girar. Não, ele não vai fazer isso, porque não são as características dele. Ele joga melhor quando ele pega a bola de frente para o gol já e parte em velocidade, jogando pelo meio, um pouquinho caindo pela ponta. Mas assim, vai ser muito complicado a gente ficar utilizando o Paiva como centroavante. Vai acabar queimando o cara, porque assim, as características dele não batem com a função. Saindo do ataque, eu vou para a defesa. Hereda, no começo eu achei Hereda fazendo um jogo ok, assim, que ele estava evoluindo. Mas a minha principal crítica a ele não é sobre parte técnica, não é sobre isso, assim, é sobre a dispersão em campo. Ele no primeiro tempo quase dá um gol para a Chapecoense, numa bola que ele fica totalmente perdido. No lance do gol da Chape no segundo tempo, assim, não foi culpa total dele, mas ele tem uma participação muito grande no lance. Então, assim, Hereda precisa estar mais ligado no jogo, precisa estar querendo mais um pouco. Tem técnica, eu confio ainda em Hereda. Hereda fez uma boa Série C, jogou muito ano passado, tem potencial. Mas assim, precisa querer, precisa se ligar mais e entrar mais energético nos jogos. Outro jogador também ali pelo lado direito da defesa é Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro para mim fez uma partida muito ruim, assim, muito inocente às vezes. No primeiro tempo a Chapecoense conseguia muitos contra-ataques, muito por causa dele, por causa da inocência dele. Eu acho que uma das coisas mais básicas que você aprende, até quando você está no futsal, é que não dê seu corpo para o pivô girar. É uma das coisas básicas do futsal. E ele fazia isso com o Anselmo Ramon toda hora. Ele chegava nele, mas não chegava forte como a Chapecoense jogava. E Anselmo Ramon usava toda hora o corpo dele para girar. Eu acho que até alguém deu um toque nele depois, porque ele corrige essa marcação. Mas assim, no primeiro tempo, prejudicou muito o Náutico nesse quesito. No lance do gol, eu acho ele um pouquinho lento para tomar a decisão. Ele podia ter chegado no carrinho, podia ter marcado mais forte, mas não, achei disperso no jogo. O Náutico dá um gol para a Chapecoense praticamente porque a bola era com a gente, a bola estava no nosso lateral, pegava a bola, fazia cera, Dadá levou uma cotovelada quase no rosto, deita no chão, o jogo tá acabando, passa um minuto deitado, que o juiz dá mais um minuto de acréscimo, beleza, aí tenta mais alguma coisa depois, mas assim, tá 49 minutos e o Náutico assim, deixar o jogo rolar ainda, quase 50 minutos de jogo, uma inocência muito grande no Náutico nesse gol de empate. Outro cara que eu queria destacar era Jonathan. Eu falei já que eu achei ele muito mal na partida, não ajudou muito no ataque, perde um gol na cara. Assim, não é o primeiro gol que Jonathan perde desse jeito. Ele já perdeu no Pernambucano o gol assim. Eu acho também que não é o segundo gol que ele perde assim. Eu acho que ele já perdeu uns 3 ou 4 gols dessa mesma forma, chegando sozinho e sendo enganado por um kick besta da bola. Assim, a bola quica, beleza, mas as bolas quicam mesmo. Ele tem que saber que a bola quica. Ele esperava o quê? Que a bola quicasse e ficasse? Assim, não acontece isso. Ele tem que estar acostumado com o kick da bola. Né? Não é possível que, se a bola quicar, eu não vou fazer o gol. Assim, não tem cabimento isso. Então, e não só isso que ele foi ruim. Ele não ajudou na parte ofensiva e atrapalhou na defesa. Toda hora a Chapecoense chegava com espaço na frente da área, assim, gigantesco.
E Jonathan, você não conseguia nem ver Jonathan na tela. Então, ele é o titular por enquanto, porque o reserva é Matheus Trindade. Mas assim, eu tentaria trazer urgentemente o segundo volante, porque a temporada de Jonathan não vem boa. Eu já achei o jogo passado dele não tão bom, mas assim, quando você compara com o Matheus Trindade, ele tem uma evolução muito grande. Mas mesmo assim, eu ainda acho que Jonathan não é o segundo volante ideal para o Náutico na Série B. Acho que o Náutico precisa sair para o mercado, contratar urgentemente um jogador para essa função. Vou ressaltar agora a dupla que entrou, Thiago Chiesa. O Thiago entrou bem no jogo, dando movimentação. Mais um jogo que ele entra bem, dá um bom cruzamento para Chiesa. E Chiesa é o que eu falei. Chiesa, se ele quiser jogar, ele é o 9 do Náutico. Assim, não tem como, não tem para Paiva, porque Paiva não joga nessa função. Salatiel, assim, meu Deus do céu. Chiesa faz um gol que Salatiel nunca faria na vida. Chiesa dá um domínio, assim. A bola aos 39 minutos do segundo tempo, a bola vem forte, ele mata no peito, dá uma tranquilizada no jogo. Então, assim, são jogadas de gente que sabe jogar bola. Salatiel não matava uma bola daquela no peito nunca. Então a gente precisa que Chiesa jogue o que sabe, porque se realmente ele chegar, jogar o que sabe, assim, a gente tem muito a ganhar, porque a gente tem um dos melhores centroavantes da Série B. No final, foi um jogo bom, um jogo que o Náutico sai com um gostinho de derrota, porque um empate no final do jogo, o Náutico somando 3 pontos contra um adversário direto, o Náutico que já vem de empates nos aflitos, precisa recuperar esses pontos, mas sai com empate. Eu acho que não é o fim do mundo, eu acho que o Náutico conseguiu jogar bem contra um dos melhores times da competição, contra um dos times que vão brigar para subir, assim, com toda a certeza do mundo. Então, assim, eu acho que não dá para fazer uma tempestade em copo d'água por causa desse jogo. O Náutico teve um resultado ruim, sim, mas a atuação não foi de todo ruim, não. O Náutico jogou, vem evoluindo e tem tudo para evoluir mais ainda. O Náutico agora só volta em campo contra o Cuiabá daqui a 1 semana e meia. Tem tempo para treinar, tem tempo para ajustar o time, tem tempo até para Ronaldo Alves voltar. Então, assim, Ronaldo já pode voltar talvez como titular e vai resolver muito o problema da zaga do Náutico. E quando a gente resolver esse problema, a gente tem tudo para crescer mais ainda na Série B. Então foi essa a minha análise do jogo de hoje. Se vocês gostaram, façam de novo, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante. E até a próxima. Valeu!